E agora vocês estão vendo um depoimento se o Brasil vai ganhar o Hexa ou não, tá? Então vamos explicar isso com detalhes. Isso aqui é uma foto do Ronaldo. Aí você fala, o que o Ronaldo postou aí no Instagram, que dá pra ver que ele foi no Instagram. Ele postou um stories falando assim, agora, o que isso tem a ver? Porque as federações emitiram uma nota contra o Edinaldo Rodrigues e que tenha um novo presidente. Então, é urgente enfrentar os desafios estruturais que limitam o potencial do nosso futebol. E por que o Ronaldo ele chegou e falou isso? Porque, há uns meses atrás, ele tentou ser candidato a presidente da CBF, mas 20 e poucas federações das 27 chegaram, assim, 2 dias depois e falaram, não quero que você se candidate. Não deixaram ele nem se candidatar, porque falaram que estavam comprometidos totalmente com a ideia de projeto do Edinaldo Rodrigues. Fala. Então, tem que entender os bastidores, né? Então, esse é o primeiro ponto. Só que agora eles vêm reclamar. Mas você fala, por que as federações apoiaram o Edinaldo Rodrigues e agora não estão apoiando mais? Porque o Edinaldo Rodrigues estava com a caneta na mão e as federações ganham dinheiro da CBF para existir. Eu vou ser bem breve, tá? Porque eu não quero falar muito sobre isso. Mas enfim, aí meio que ele mandou essa carta, como eu já tinha falado, falando, agora, federação, que vocês estão falando... Tá bom, pega lá água. Que vocês estão falando do... Agora que vocês estão falando de ser contra o presidente, querer uma renovação, mas quando foram para receber dinheiro, vocês receberam e falaram que estavam totalmente compromissados com a carta... A carta não, a ideia do Edinaldo Rodrigues, né, de presidir a CBF. Tá, próximo tópico. Aí tem bastante coisa aqui interessante para falar, tá? E a primeira coisa é o seguinte, o Gilmar Mendes, que é um ministro do STF e que é um juiz, resumindo, ele, que é o juiz da mais alta corte do Brasil, ele literalmente, o filho dele trabalha, ou melhor, é presidente de uma empresa que presta serviço para a CBF. E ele também é acionista da empresa. Então ele, basicamente, o Edinaldo Rodrigues, quando foi acusado de falsificar as assinaturas, que deve estar mais para cá, quando ele foi acusado de falsificar as assinaturas... não, peraí. É que tem muita coisa, cara. Aqui, ó. Não. Onde é que começa quando ele foi acusado de falsificar as assinaturas? Enfim, basicamente, ele foi acusado de falsificar as assinaturas. E aí, mas antes de ser acusado de falsificar as assinaturas, ele entrou... Aí eu vou passar aqui. Na verdade, o Edinaldo Rodrigues, ele substituiu o Caboclo lá, que era o presidente da CBF, que foi acusado de assédio. Mas ele só entrou por uma decisão do Gilmar Mendes, esse mesmo que ele tem como empresa, uma empresa que presta serviço para a CBF Academy, que é onde faz os árbitros. Então, olha o esquemão. Então, basicamente, tipo assim, o Edinaldo Rodrigues falou, não, eu vou voltar com o presidente, deixar que o presidente seja o Edinaldo Rodrigues para que a CBF Academy fique lá e ganhe o dinheiro dela, da empresa que está prestando serviço para a CBF. E aqui, ó. O começo da confusão. O começo da confusão foi justamente esse. Edinaldo Rodrigues assume a CBF em 2021, depois do afastamento de Rogério Caboclo por assédio em 2023. Ele próprio foi afastado por irregularidade na eleição. Saiba por que Edinaldo Rodrigues foi retirado da presidência. Aí depois, o que aconteceu?
pediu para olhar o VAR, o Edinaldo. Sem carga, Edinaldo partiu para Brasília, recorreu aos tribunais superiores, pagou 6,1 milhões a seu advogado de confiança, Pedro, enfim. No dia de seu julgamento, Edinaldo liberou um pagamento de 6 milhões a um dos seus braços direitos da CBF. Deixa eu ler. A jogada ensaiada, a situação é complicada. A normal seria o processo cair nas mãos do ministro André Mendonça, mas Barroso mandou fazer... esses são os juízes. A situação é complicada. O normal seria o processo cair na mão do juiz e ministro André Mendonça, mas o juiz Barroso mandou fazer um sorteio. Resultado, o processo caiu na mão do Gilmar Mendes. Com o liminar de Gilmar Mendes, Edinaldo Pereira volta à presidência da CBF, tá? O gol contra da ética. Desde 2023, a CBF é parceira da IDP, Instituto de Gilmar Mendes, mesmo sócio da CBF em negócios. Gilmar não se declarou impedido. Ou seja, se declarar impedido é tipo, o juiz fala, não, porra, eu não posso julgar isso porque eu tenho interesse nisso, né? E aqui é mais, se vocês quiserem ler rapidinho, só tô terminando esse assunto. Aí o filho do Gilmar Mendes é diretor-geral da IDP. Peraí, ô Arthur, rapidinho, deixa eu só terminar essa situação. Enfim, aí isso aqui é só mais uma historinha, né? O IDP... Peraí, Arthur. O IDP passava a gerir os custos e ficava com 84% da receita da CBF Academy. Ficava com 84% da receita da CBF Academy, estimada naquele ano de 9,2 milhões de reais, tá? Ou seja, a maior parte da receita da CBF Academy, que faz quem organiza os árbitros e quem faz o curso para os árbitros fazer as partidas no Brasil, era recebida por essa empresa IDP, que prestava serviços à CBF Academy. Ou seja, se tem esse esquema, por que a arbitragem não seria horrível? É óbvio que é, né? Vitória no tapetão. Em fevereiro, Gilmar homologou um acordo que validou a eleição de Rodrigues, do Edinaldo Rodrigues, né? E determinou o fim dos processos, etc e tal, né? Dirigente da Confederação Brasileira de Futebol, é isso, tá? Membros ligados da IDP ocuparam cargos na CBF. A CBF abriu uma filial em Brasília, bem pertinho do poder. Pronto, acabou. E a gente igual um palhaço otário. Sim. Sim. Peraí, Arthur, isso não tá na pauta do vídeo e eu não sei nada sobre Bitcoin direito. Não, eu não sei. Bitcoin é uma moeda digital que... Não sei, cara. Eu não sei como funciona. Não tem como falar sobre uma coisa que eu não sei nada. Daqui a pouco a gente fala, tá? E uma coisa que eu, Igor, fico puto é que a primeira vez da tecnologia de chip na bola... Pera aí, Arthur. Você daqui a pouco fala sobre Bitcoin, que eu não sei nada. E você não sabe nada de futebol, então eu falo. Só não fica atrapalhando aqui eu falar, tá? A primeira vez que a tecnologia de chip na bola foi usada nesse lance foi em 2012. Então a primeira vez que uma bola tinha chip foi em 2012. E até hoje a CBF não tem essa tecnologia. E essa tecnologia dá pra ver se a bola entrou ou não, por exemplo. Em um monte de jogo onde o Flamengo chegou lá e a bola entrou e falaram que a bola não entrou. Não só do Flamengo, né? Dei um exemplo aqui, mas tem um jogo, Vasco e Flamengo, que caraca, vocês pesquisarem aí na internet. E tinha até o juiz olhando ali, mas enfim. Ou seja, dinheiro. Aí você faz a reflexão aqui. Custo para implementar chip na bola, 36 milhões. Aumento dado pelo Edinaldo Rodrigues às 27 presidentes das federações, considerando o 13º. Então, 42 milhões por ano. Ou seja, olha que absurdo. Os presidentes das federações estaduais recebiam, acho que 20 mil por mês, começaram a receber
200 milhões por mês. Só para fazer apoio ao Edinaldo Rodrigues. E 42 milhões por ano. Olha que absurdo, né? Ah, mas não tem dinheiro para implementar aqui a bola, mas tem dinheiro para implementar. Então, assim, as incoerências, né? E esse mesmo Gilmar Mendes indicou 6 diretores para a CBF, né? Enfim. E aí, é isso, entendeu? E agora que o Edinaldo Rodrigues saiu, né? O Gilmar Mendes quer colocar um outro presidente que é aliado ao Gilmar Mendes, né? Ou seja, aliado a ele, né? Então, mesmo Edinaldo Rodrigues sendo afastado agora, os nortes são complicados, né? Os caminhos, porque vai ter um outro pilantra que é indicado por um juiz pilantra impedido. Então é isso. Eu acho que eu falei tudo, né? Ah, outra coisa absurda que até a imprensa fica acuada, porque após o programa da linha de passe, 6 jornalistas foram afastados por falar mal da CBF. Ou seja, censura, né? E tem aqui literalmente isso aqui quebrou. Não, isso aqui quebrou. Isso quebrou a CBF, essa revista Piauí, né? Que basicamente falou um monte de podre da CBF, né? Essa matéria aqui. E aí vocês podem ler depois com calma essa matéria aqui. Mas fala de várias coisas que meio que a CBF levou gente de graça, político de graça pra Copa do Mundo, né? Pagou puta na Copa do Mundo pra político, puta mesmo, né? Aumentou os salários, fez um monte de coisa, entendeu? Depois vocês leem essa matéria completa, tá? E é isso, entendeu? E também, não só isso, também que a CBF colocou câmeras na sede da CBF para vigiar os funcionários com um som. Então, para vigiar literalmente os funcionários. Olha que absurdo, né? E aí você vai para esse vídeo do Ronaldo tentando ser presidente da CBF. E aí, depois que ele não conseguiu, ele dá essa entrevista e fala, ó, tem um lobby, tem um complô contra mim na CBF. Não contra mim, mas o sistema é engessado e consolidado e não queriam que eu entrasse lá, né? E eu acho que o cara é pilantra, esse cara também. Mas, com certeza, menos do que esse Edinaldo. Eu não imaginava tão pesado o sistema. Você não imaginava? Não imaginava tão pesado o sistema. As pessoas na CBF elas não conseguem trabalhar, tudo é muito centralizado no Edinaldo. E as pessoas não conseguem trabalhar, as pessoas entram lá e saem, ou ficam escanteados lá. Enfim, e aí, cara, foi assim, em 2 dias. 20 federações tinham respondido, uma carta padrão, todas bem padronizada, com a resposta todas parecidas. Ah, Ronaldo, pô, muito legal você se interessar em querer ajudar o futebol. Respeitamos muito a sua trajetória, a sua história e tal, mas não podemos te receber porque estamos alinhados com a excelente gestão do Edinaldo Rodrigues. Todos, assim todos estamos alinhados com a excelente gestão do Edinaldo Rodrigues. Sendo que, porra, ninguém estava alinhado nada com ele. Inclusive, o relato que ninguém confia em ninguém ali, naquela confusão toda ali, é uma confusão danada ali. E só que, pô, as federações se encontraram numa situação que os benefícios que a CBF manda para a federação, e nesse processo eleitoral frágil, ele determina, vem cá, se você ainda tem 1 ano e meio, se você não votar em mim, cara, para de mandar os benefícios para tua federação, em 2 meses tua porta fecha. Caraca, mano. E foi assim que é usado, né? A força de estar sentado na cadeira. Sobre se o Brasil vai ganhar o Hexa ou não, aí a gente fica pensando, será que vai ganhar Eu o acho que Hexa não. com essa mesma
política, mudou o presidente, vai vir um técnico estrangeiro que a gente não sabe tudo sobre ele, ou melhor, no sentido de como ele vai lidar com um time brasileiro, apesar de ter peças parecidas. Isso eu não diria que é a maior preocupação, mas é uma preocupação, porque ele é um técnico muito bom, é um técnico multicampeão, mas será que ele vai encaixar no estilo de jogo brasileiro? Ou ele vai criar um estilo próprio? Isso a gente só dá para saber na prática. Agora, as políticas públicas da CBF colocar os jogadores e convocar os jogadores para disputar a Copa do Mundo, isso é pela CBF, isso é o que me preocupa, porque se continuar nessa patota de só convocar jogadores que são de empresário, ou seja, o jogador não é nada, né? Mas para ele jogar no time europeu, um jogador brasileiro tem que passar na seleção, é de praxe. Então, para ele, um jogador mediano que tem um empresário bom entrar na Europa e jogar na Europa, ele precisa jogar na seleção, que aí ele ganha nome e aí já aumenta o passe dele e ele já vai para qualquer time da Europa. Entendeu? É isso. Então, isso virou a CBF, um cartelzinho de colocar jogador merda pra ir pra Europa. Só que, no meio disso, tem a porra dos títulos mundiais. E a gente se fode com isso. Porque aí os caras põem qualquer um pra ser jogador de empresário. E por isso que é bom ter um bom presidente pra gente colocar bons jogadores pra jogar na Copa do Mundo e pra bons jogadores serem convocados nas eliminatórias e na Copa do Mundo. Pra gente construir uma história de time, um time sólido, só com os melhores. E melhores não são só os jogadores brasileiros que atuam na Europa. Não, jogadores brasileiros aqui do Brasil também. Para que o Brasil ganhe o Hexa com os melhores jogadores e não os melhores jogadores de empresário. Tá bom? Ok. Então é isso. E o mais absurdo é que tem... o mais absurdo é que saiu que tem um empresário que ele ajudou a convocar 9 jogadores. Melhor dizendo, o mais absurdo é que tem 9 jogadores que foram convocados na última eliminatória e todos eles têm o mesmo empresário. Olha que absurdo. Aí você vê, não é máfia? É máfia. Não é o melhor jogador, é o jogador que tem o melhor empresário. E se a gente continuar assim, a gente não vai ganhar outra Copa do Mundo. Por quê? Não porque tem os melhores jogadores ou tem o Messi. É porque o Messi, eles colocaram jogadores que nem tinham tanto nome, uns tinham, outros não, mas que melhor se encaixavam. E o Brasil o Brasil é o país que mais joga futebol, tem muita gente jogando bem, só que não tem oportunidade. É isso.